Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de erosão e proteção costeira. Hoje a gente vai falar do nosso último método de proteção não estruturante, método leve, que são os recifes artificiais. Então, vamos a eles. Então, os recifes artificiais, eles são estruturas que foram pensadas já há muito tempo para meio que imitar recifes naturais, que são normalmente estruturas rochosas, pode ser rocha, pode ser arenito, que é uma rocha, né? Pode ser coral também. São recifes, são estruturas duras, rígidas, que estão submersas a uma certa distância da costa. Né? Um efeito muito óbvio desses recifes é o que? Os recifes, como eles normalmente são bem rasos, a gente tem a quebra de ondas, as ondas incidentes acabam quebrando sobre esses recifes e geram o que gera uma zona de calmaria na parte de trás desses recifes, tá? E aí a gente tem uma zona de calmaria por aqui, e aí a gente tem ondas incidindo aqui, ondas incidindo aqui. Então vocês lembram lá de Morfo que a gente vai ter um gradiente de setup e a gente vai ter transporte de sedimento nesse sentido. Então, normalmente, na parte protegida atrás do recife, a gente tem uma acreção da linha de costa. Então, os recifes artificiais, eles foram pensados na proteção costeira para causar esse mesmo efeito, né? De gerar uma zona de sombra onde haja acúmulo de sedimentos. Aí aqui, ó, mais um exemplo aqui, a gente tem um recife, dá para ver por conta da quebra das ondas, e a gente tem a formação dessa estrutura aqui, dessa acreção, exatamente na zona de sombra do recife. Tá? Então, e nos recifes, como a gente acabou de ver, são locais onde existe a quebra das ondas bem intensa. Né? Então, os recifes naturais, eles, como a gente tem a questão de proteção costeira, que é bastante importante, e tem a questão relacionada ao turismo. Tanto porque, como a gente tem normalmente quebra de ondas e tudo mais em cima desses recifes, muitas vezes eles são lugares propícios para surf. Esses recifes também, eles acabam agregando o biota, então também são lugares interessantes para mergulho, e isso tudo leva ao aumento do turismo, né? Pesca submarina e a pesquisa biológica também é bastante importante nessas regiões de recifes naturais. Todos esses conceitos a gente tenta trazer também, são interessantes trazer para quando se quer construir um recife artificial. Todas essas importâncias agregadas aqui. Tá? Ó, desde o século XVII se faz recifes artificiais, tá? Chamavam de marambaias e eram relacionados à pesca, principalmente. Porque a gente tem uma costa muito arenosa, muito monótona, quando você coloca alguma coisa, quando existe alguma coisa nessa costa, normalmente a biota tende a se aglomerar nesse lugar, tá? Então, os peixes acabam se aglomerando, fica muito mais fácil para você pescar, nesse lugar onde normalmente os animais eles estão muito dispersos. Né? Em 95, na Nova Zelândia, foi lançado um programa de recifes artificiais, né? E foram instalados vários recifes artificiais que tinham como intenção atender tanto as demandas ambientais, quanto as dos usuários, quanto as dos tomadores de decisão. Os recifes artificiais, eles são bem interessantes. Eles têm, assim como os recifes naturais, múltiplos usos, né? A questão da proteção costeira, que é por isso que eles estão aqui nessa aula, né? Eles tendem a ter um aumento da atividade e da diversidade biológica, pelo menos teoricamente. Não existe impacto visual, que é interessante, né? É um método leve, é um método que fica debaixo d'água, que não interrompe a dinâmica costeira, não interrompe o transporte longitudinal. E ele sempre vai acabar melhorando o turismo, porque vai ser um lugar para surf, vai ser um lugar para mergulho. Então, além dele melhorar a condição da praia emersa, né, com a proteção costeira. Então,
são estruturas de múltiplos usos. Tá? Como tudo, como vocês vão ver, acho que daqui para frente a gente vai falar mais sobre isso, é sempre interessante se fazer modelagens em laboratório para saber qual que vai ser o efeito dessa estrutura que você vai construir, querendo ou não, né? Dessa coisa que você vai instalar embaixo d'água, qual que vai ser o efeito. Aqui a gente tem um exemplo, olha só, a costa está aqui, tá? Aqui é um modelo num tanque, isso aqui seria um modelo de um recife artificial, para ver como é que fica a circulação, tá? Então, como é que ele funciona para proteção costeira? Acabei de falar, né? As ondas quebram em cima do recife e aí dissipa energia, né? Dissipa energia ali em cima e gera a energia que chegaria na costa, ali naquela região, vai ser dissipada antes e aí gera uma zona de sombra, né? E ele também acaba alterando o ângulo de incidência das ondas dependendo de como ele é instalado por conta de refração, né? Ele pode diminuir correntes longitudinais e pode diminuir também o transporte de sedimentos, né? Porque vai ser uma estrutura que você vai colocar ali submersa, que você pode colocar na forma que você quiser e na posição que você quiser. Então você pode usar isso para fazer as alterações na dinâmica que você pretende, né? Que vão ser favoráveis ali para sua região, né? Então, aqui, olha só, um resultado de uma modelagem numérica aqui sobre isso. A gente tem a posição aqui, ó, é as cotas, tá? Vermelhinho é superfície até -1, e aí vai ficando cada vez mais fundo até o roxo. Aí a gente tem aqui a instalação do recife e como é que fica a circulação, ó. A gente vai ter uma circulação de convergência aqui nessa região aqui. Deixa eu botar um P-chart. Vai ter uma convergência de fluxo aqui, ou seja, a gente está gerando sim uma zona de sombra nessa região e vai ter acúmulo de sedimentos por aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar o play. Ó, que é o caso desse aqui, ó. Na real, o outro estava ao contrário. Eu falei de... Olha, toda a tinta se aglomerando aqui na frente do recife. Tá? Naquela modelagenzinha. E aqui a gente tem o mesmo recife, só que ele muito mais próximo à costa. Como ó, o aumento do shoaling, a dissipação muito próxima à costa, vai fazer com que tenha uma energia divergente aqui, que o shoaling, a quebra de ondas vai ser maior do que das regiões do entorno, então a gente vai ter uma divergência de fluxo. Tá? Que é o que acontece aqui. O recife bem mais próximo e o fluxo divergindo. Tá? Então, a posição que esse recife ele vai se encontrar é bem crítica para o quanto ele vai ser efetivo na proteção costeira ou não. Porque isso daqui está gerando o efeito oposto, tá? Eu estou gerando uma zona de alta energia aqui na frente da costa que não está fazendo acúmulo de sedimentos. Muito pelo contrário, estou criando uma zona de maior erosão, estou aumentando ainda a energia de onda nessa costa e gerando um fluxo divergente que vai gerar mais erosão ainda, tá? Então, isso é uma questão muito importante na hora de pensar o Recife para a proteção costeira. Outra coisa que é associada aos recifes é a questão do surf, tá? Aqui a gente tem um negócio interessante que é um ranking de atividades esportivas realizadas no mundo, tá?
e tem uma estimativa de quantas pessoas no mundo praticam aquele determinado esporte. Aí a gente tem, ó, caminhada é o primeiro, jardinagem, eu nem sabia que jardinagem era um esporte, é o segundo, natação é o terceiro, exercícios em casa, o quarto, pesca, ciclismo, golfe. O surf é o 14º esporte mais praticado. É mais praticado do que o futebol, nosso futebol, soccer. É mais praticado que o basquete, é mais praticado que o vôlei. Tá? Então, é um esporte que tem muitos adeptos. Tá? Então, quando se pensa num Recife artificial, se for possível você fazer o design desse Recife para ter boas condições de surf, isso com certeza pode ser positivo para aquela região, porque vai atrair surfistas, vai atrair gente, a questão do turismo vai ser melhorada. E aí existe algumas questões científicas associadas a essa questão de ondas ideais. Existem alguns parâmetros para ondas ideais para surfistas, não é qualquer onda, não adianta se colocar qualquer onda, tá? Tem um estudo que mediu o custo-benefício de um recife de coral com ondas ideais para surfistas numa praia lá na Austrália, Surfers Paradise, que estimou que o custo-benefício de um recife de corais bom para surf chega a ser de 1 para 20 a 1 para 60. Ou seja, a cada dólar investido, o gestor vai ganhar de volta de 20 a 60 dólares. Ou seja, é um investimento muito bom, tem um excelente custo-benefício, tá? Vale a pena financeiramente, certo? E aí existem duas questões associadas, mais ou menos, principalmente assim, às ondas que vão ser formadas, para saber se essas ondas vão ser boas ou ruins para os surfistas e para qual nível de surfista também, porque não adianta ser aquelas ondas absurdamente difíceis aqui no cassino, né? No cassino a gente tem surfistas que são ali acostumados com a onda do cassino, a onda pequena, a onda gorda, não sei o quê. Então você tem que fazer uma onda que seja atrativa para o público que você quer atrair, né? Então, ó, a gente tem o primeiro conceito é o ângulo de ataque, ou peel angle, tá? Aqui a gente tem, olha só, um esquema, que é o ângulo de ataque é esse ângulo aqui entre a crista da onda, tá? Seria a frente de ondas, e o caminho das ondas, ou seja, é aquela trilha de espuma que fica na água enquanto as ondas estão passando, tá? Vocês vão ver aqui melhor, olha só. A gente tem aqui, olha, a parte da onda que não está quebrada e essa trilha de espuma que se forma pela quebra das ondas. Esse ângulo aqui é o ângulo de ataque, tá? Então, quanto mais oblíquo com relação à costa, maior esse ângulo de ataque. Quanto mais paralelo com relação à costa, menor o ângulo de ataque, tá? A incidência da onda, eu tô falando. E aí, existe uma relação, ó, existe um gráfico bem legal que relaciona esse ângulo, tá? De ataque e a altura da onda. E aí a gente tem isolinhas aqui dentro que relaciona o nível de surf que você vai ter naquela situação, tá? O ângulo de ataque, a relação entre ângulo de ataque e altura de ondas. Aqui a gente tem, ó, curvas de 1 a 10. 1 é o surfista iniciante, 10 seria o surfista mais experiente, tá? Então a gente tem aqui que quanto maior o ângulo de ataque, mais fácil o surf, tá? E quanto menor o ângulo de ataque, mais difícil o surf, mais experiência é necessária para surfar aquela onda, tá? Isso aumenta também com a altura das ondas, é óbvio, né?
A gente tem aqui um aumento, ó, mesmo que ângulos de ataque pequeno com ondas muito grandes, a gente precisa de uma experiência maior para surfar. Mas, ó, nessas regiões aqui de ângulo de ataque muito alto, a gente precisa, mesmo em ondas menores, é preciso mais experiência para surfar aquelas ondas, tá? Então, isso é um parâmetro que tem que ser pensado para se pensar no, qual que é o ângulo de incidência, como que vai ser alterada essa direção de propagação da onda aí pelo meu Recife, para eu saber, bom, aqui o meu público é um público intermediário, então eu vou querer criar uma ondulação mais ou menos aqui 4, 5. Tá? Mas aqui não, eu preciso de eu quero público iniciante, então eu vou criar uma ondulação com essa característica. Tá? O planejamento é importante. Outra coisa é o tipo de quebra, né? Vocês lembram, né, dos nossos tipos de quebra, que vão desde o derramante, de derrame, aqui na praia extremamente dissipativa, e aí vão para o plunging, quando a gente tem uma praia um pouco mais intermediária, collapsing, né, que é a praia de tombo, e o surging, que é quando a gente não tem quebra, né? Lembrando que o preferido dos surfistas é o plunging sempre, né? Que é aquela que forma o tubinho e tudo mais, né? Então, aqui de novo. Aí o plunging, ó, que forma o tubo, é o formato preferido dos surfistas. Então, a gente tem que pensar também aqui na declividade do fundo para permitir que a gente tenha esse tipo de quebra, né? Isso também tem que ser pensado. Não adianta fazer um recife com uma declividade muito pequenininha que você não vai ter uma quebra ideal. E uma terceira questão que tem que ser levada em consideração é o que a gente chama de parâmetro do tubo, tá? Que tá, a gente vai tentar gerar uma onda plunging, tá? Mas existe também essa questão do parâmetro do tubo que também vai variar o nível do surf necessário para surfar aquela onda, tá? Então, a gente tem, olha só, a altura da onda, aí a gente tem aqui no tubo, a gente tem duas medidas, a largura e o comprimento do tubo em si, tá? E o ângulo entre o tubo e um alinhamento aqui da onda, tá? Uma relação aí entre esses parâmetros, que é a razão do tubo e a declividade do fundo, a gente tem a intensidade das ondas, o que vai ser que vai relacionar a dificuldade de surf também, tá? Então, a razão do tubo aqui entre largura e comprimento do tubo, a gente tem, olha só, de 1.6 a 1.9, a gente tem uma onda extrema, tá? De 1.9 a 2.2, muito alta. E aí a gente vai diminuindo, vai aumentando a razão do tubo e vai aumentando diminuindo a dificuldade de surf. Tá? É interessante porque não considera nem a altura de onda e nem o período da onda. A gente considera só a razão aqui do tubo em si, tá? E aí aqui a razão do tubo e a declividade, a relação entre a declividade do fundo e a razão do tubo. Aí a gente consegue achar a razão do tubo, porque é muito difícil medir, né, isso aqui. Então, a gente conhece a declividade do fundo, a gente vai ter uma razão do tubo e a gente vai saber qual que é o nível do surf necessário para aquela onda que você está criando. Aqui eu tenho alguns exemplos de lugares reais que apresentam essas razões, tá? Mas a gente está falando de usar isso para fazer o design, né? Para planejar um recife artificial que tenha características ideais para o meu público. Eu vou mostrar alguns exemplinhos de alguns recifes para vocês, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um na Nova Zelândia, que tem um clima de ondas ali moderado, as ondas vêm de diversas direções, e a ideia deles era atender a diversos níveis de surf,
tá? Então, esse aqui é o modelo numérico dele, isso aqui é o protótipo para o modelo físico, tá? Como ele era, ó, porque aí ele vai ter duas rampas aqui e vai ter onda quebrando dos dois lados, a gente vai ter diversas situações, né? Então, nesse aqui, ó, isso aqui são imagens do modelo físico, de como é que funciona. Dependendo da direção de incidência, ele pode gerar até 3 ondas diferentes para atender a diversos níveis de surf, tá? A declividade é diferente em cada lado do Recife. Aí tem uma em Boscombe, no Reino Unido, que tem um lugar que tem ondas bem pequenas e a ideia era atrair um público mais iniciante, um surf de baixa dificuldade, tá? Então, o ângulo de ataque bem alto e a declividade bem baixa. Essa era a ideia. Foi um Recife, olha só, feito com sacos de manta geotêxtil, né? Que é um tipo de tecido que não é um tecido, né? É uma manta geotêxtil cheia de areia, tá? E aí a gente tem, olha só, alguns menores, os sacos cheios de areia menores num sentido, aqui eles vão aumentando o tamanho do saco para criar a declividade, para criar a rampa, e aí depois se mantém, olha só, mais ou menos fixo, e depois por cima outros sacos no sentido oposto, tá? Então, aí eles criaram, o fundo é uma areia, bem homogêneo, e aí eles criaram essa estrutura aqui para gerar ondas, né? Então tem essa rampa, e aí depois dessa rampa que dá aumenta a energia, né? Aumenta um pouquinho a altura da onda aqui, e aí depois a onda quebra na declividade ali para ter uma onda mais fácil de surfar. Aí aqui uma imagem quando eles estavam fazendo ainda, olha só. Sacos num sentido embaixo para formar as declividades e tal, a base, e depois foi coberto com outros sacos no outro sentido. Certo? E aí os custos, né? Aqui a gente tem uma tabelinha de alguns projetos de recifes artificiais multifuncionais, que eles estão chamando, multifuncionais e para surf, né? E aí tem diversos métodos construtivos, que qualquer coisa que você colocar ali no fundo vai ser um recife artificial. E aí o custo total e o custo por metro cúbico, tá? E aí aqui, olha, tem só o rearranjo de rochas existentes, rochas colocadas através de uma embarcação, os sacos de areia, né, que são que nem aquele que a gente viu agora. Esses aqui são preenchidos e colocados por uma draga hopper, tá? Esses aqui também é sacos de areia, só que eles foram cheios na costa e colocados e instalados por uma barca, por uma embarcação, tá? E aí vejam como esse de narrow neck aqui, que é o da draga, tudo feito pela draga, como sai barato, né? Um metro cúbico. Aqui o de narrow neck, eu acho. Não, o Rewa Beach, esse é outro, tá? Aí aqui eles colocaram várias estruturas separadas para fazer o efeito do Recife. Aqui é narrow neck, olha só. Que são sacos de areia também. Tem um design bem diferente, mas também funciona para gerar onda para surfistas. Aqui a gente tem um outro, que também, ó, aqui mostra a saliência formada por ele e as ondas que ele gera. Esse aqui não, porque eu não sei porque que narrow neck está tão misturado, né? Então,
esse de narrow neck, ele gera ondas bem surfáveis, né? E tem também uma grande crescimento um grande acúmulo de biota ali associado, tá? Aqui mais ou menos como que era feito a questão do saco de areia, aqueles mega sacões de manta geotêxtil, eles eram colocados dentro da draga, aí a draga suga areia e já enche ao mesmo tempo, ó, aqui ele enchendo, e aí a draga só vai lá no lugar específico e abre o fundo e larga. Né? Então, a própria draga pega o sedimento para encher, já vai lá no lugar e larga no lugar. Tá? Então, sai muito mais barato do que você encher esse saco em algum outro lugar, na costa, por exemplo, e depois botar numa embarcação para poder levar. Aí aqui narrow neck, antes do Recife e depois do Recife. E a biota associada aqui cresceu nesses sacos de areia aí. Super colonizado. Tem um videozinho deles colocando. Deixa eu dar uma acelerada. É como era antes. E aí, ó, eles enchendo, ó, esticando a manta. E aí enchendo de sedimento. E aí a água vai saindo, né? Porque isso é permeável e vai ficando só o sedimento dentro. E aí depois com o GPS, a draga se posiciona e larga o negócio no fundo. E aí, opa. E aí como ficou depois. 4 anos depois, 3 anos depois, a praia estava super larga. Aí formou as ondas e a biota associada. Certo? Outra estratégia que existe para criar recife artificial, mas aí já não com foco em surf, tá? São as chamadas reef balls. Existem várias dessas estruturas patenteadas e tudo mais, tá? Essa é uma delas. São estruturas de concreto feitas com formas, ó, tem essas bolinhas, que tem esses buracos, e aí elas são instaladas e viram tipo umas toquinhas, assim, elas fazem a questão de dissipação de onda para proteger a costa e são bem propícias para colonização, elas são bem rústicas, bem ásperas, então facilita a incrustação de animais e algas e vegetais e tudo mais, e é bem propício para a colonização da biota. Tá? Então, aqui eles colocando, ó, normalmente a gente vê a aplicação dessas reef balls em regiões bem rasinhas. Tá? E elas acabam super colonizadas. Ó. Aí aqui, ó, uma linha delas. A gente tem a praia aqui. Você faz um grande recife, como se fosse um recife daqueles de arenito que tem ali perto de Salvador, na Bahia. Para quem conhece, tem os recifes de arenito que são bem, inclusive ficam expostos na maré baixa, né? E acabam gerando uma zona bem protegida perto da costa. Essa é a ideia aqui nesse caso. A gente tem três linhas aqui de reef balls, as ondas acabam dissipando por aqui e cria uma super zona de sombra atrás. Aqui é nas Ilhas Caimã, eu acho. Ó. Aqui antes dos reef balls e aqui depois dos reef balls, né? Como teve um acúmulo de sedimento.
né? E aí aqui, ó, a gente tem as reef balls instaladas e eles fizeram perfis de controle, né? Aqui sem o reef ball, perfil de leste e perfil de oeste, tá? E aí aqui a variação da linha de costa. No perfil do oeste, a linha de costa cresceu 10 metros, no de leste cresceu 13 metros e no controle não teve variação da linha de costa. Então, esse aqui é Ilhas Caimã. Aqui também, olha só, na parte bem rasinha, que aí vai gerar toda aquela piscininha maravilhosa na parte protegida e vai ter a colonização aqui pela biota, gerar um lugar legal para fazer um snorkel e tudo mais. Né? E aí, antes da instalação e depois. Né? Cria uma zona de sombra, a gente para de perder sedimento. Né? E tende a ter uma convergência de sedimento para esse lugar. A gente pode ter também qualquer coisa, né? Como eu falei para vocês, qualquer coisa pode virar recife artificial. Carros do metrô já foram usados lá em Nova York, barco velho, pneu já foi visto sendo utilizado. Só que esse tipo de coisa de usar qualquer coisa para fazer recife de coral, recife artificial, tem que ser repensado, né? Porque a gente tem muita questão de poluição, tanto restos de combustível, tintas, pneu, tudo isso vai acabar sendo degradado e acaba contaminando a água do entorno. Isso é um problema ambiental bem sério. Outra questão é que existem alguns estudos que estão mostrando que esse tipo de recife ele acaba gerando uma concentração de peixes, sim, só que não aumenta a produção de biomassa. Eles acabam atraindo peixes de outros lugares, né, de outros recifes, que migram para esses recifes artificiais. Então, além de facilitar a captura, que pode ser bom para o pescador, mas não é bom para o peixe, né, acaba desestabilizando recifes abandonados, alterando a estrutura trófica. Então, tem um pé atrás bem grande aí do pessoal da parte da biota com relação a essa questão de concentração de peixes, tá? Aí aqui algum exemplo, olha só, em 1992, entre 1992 e 93, a gente tem, em 2 anos, foram instalados trocentos recifes artificiais lá em Palm Beach, tá? Alguns foram instalados próximos demais à costa, que acabaram sendo retirados, mas atualmente existem 47 recifes artificiais em 85 quilômetros. Então, tem praticamente um recife a cada 2 quilômetros, tem um recife artificial lá em Palm Beach. Tudo por conta, tanto pela questão de proteção costeira, quanto pela questão de surf e de turismo, né? Aí aqui, ó, alguns outros materiais, os barcos, né, barcos antigos, barcos naufragados, que se naufraga de propósito, pedaços de rocha calcária, concreto, qualquer substrato duro vai virar um recife, né? No Brasil, lá na década de 80, na Baía de Sepetiba, foram instaladas estruturas triangulares, tá? Para servir como recifes artificiais, principalmente para concentração de peixes. Na década de 90, ó, teve instalação de recifes artificiais no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, em parcerias de governo com universidades. No Paraná, tem um programa de recifes artificiais marinhos que já colocou mais de 2.000, que coloca as reef balls e também embarcações. Aí tem um videozinho do Rebimar que mostra como é que o recife acaba funcionando, ó. Como o fundo é todo arenoso
E aí, quando eles instalam os blocos de concreto, eles acabam oferecendo oportunidade de refúgio e fixação para os peixes e outros animais. Aí, numa primeira fase, microalgas, bactérias, pequenos invertebrados se instalam, depois vêm os primeiros peixes pequenos, e aí os peixes pequenos acabam, as cracas e ostras e também acabam se instalando ali, né? Começam a incrustar. E aí depois vai aumentando a complexidade e aí outras espécies vão vindo, inclusive peixes que são pescáveis, né? Que tem valor comercial para pesca. E aí vai só aumentando ali a cadeia trófica, aumentando a comunidade, a complexidade do ambiente. Até que fica um ambiente próximo do ambiente rochoso, né? E aí, outra coisa que também é curiosidades, né? São outras, que a gente está falando que tudo pode ser Recife artificial. Tem um artista que coloca esculturas debaixo d'água e que acabam virando recifes artificiais. Tem um museu subaquático, tem um monte de esculturas de pessoas, né? Que acabam sendo colonizadas aí ao longo do tempo. É super legal para o turismo isso aqui, né? Mergulhar e ver isso aqui é muito incrível. E aí tem vários, ó. Aqui é na instalação e aqui depois. Os organismos acabaram, provavelmente colocaram mudas aqui nos vasinhos e tal. São várias esculturas embaixo d'água que acabam servindo como recifes artificiais. Não necessariamente para proteção costeira, né? Mas para serem colonizadas pelos organismos aí de ambiente rochoso e virar atração turística, né? Ecoturismo, mergulho. Certo, pessoal? Nossa aula de recifes de corais fica por aqui. Eu acho que até ficou um pouquinho longa, mas é isso. Qualquer dúvida, postem lá no fórum. Até a próxima.